Hoje a gente vai falar sobre o que caracteriza uma boa negociação de trabalho. Vamos voltar para as lives. Eu sou Priscila Pata, eu sou especialista em gestão de carreira e esse espaço é um espaço para a gente poder conversar sobre assuntos pertinentes ao universo da dança, falando para artistas da dança, para quem quer aprender a dominar a sua carreira do zero ao contrato fechado. Então, a ideia aqui é que a gente discuta conteúdos que façam com que a gente tenha cada vez mais o domínio da nossa profissão, o entendimento da nossa profissão e que a gente possa atuar de maneiras mais assertivas, né, podendo fechar mais contratos de trabalho. E aí hoje a gente vai falar sobre o que caracteriza uma boa negociação de trabalho, né? E aí a pergunta que entra é: como que você identifica uma boa negociação de trabalho? Quando é que você sabe que você está fazendo uma boa negociação, né? Que você está diante de uma boa proposta de trabalho, de algo que realmente te interesse, né? Que seja bom para você. Quais são os critérios que você usa? Quais são as estratégias? Né? Tem critério? Tem estratégia? Né? Se tem, quais são? Se não tem, fica aqui comigo, porque até o final dessa live eu vou te dar 3 dicas, 3 passos para você identificar se você está diante de uma boa negociação de trabalho ou não, né? E aí acho que a primeira coisa para a gente começar a entender se você está diante de uma boa negociação de trabalho é você entender o contexto onde você está inserido. Eu vou contar um caso de quando eu mandei o meu currículo para uma companhia de dança. Tinha uma companhia de dança que eu tinha um interesse de trabalhar com ela, mandei o meu material para eles. E aí, qual material? Currículo, portfólio, tudo isso que a gente vem falando nas outras lives. Preparei tudo bonitinho, mandei para eles e eles me chamaram para uma entrevista. Eles disseram que já me conheciam, que estavam interessados, eu sabia que me conheciam mesmo. E a gente foi começar a negociar essa possibilidade de eu dançar com essa tal dessa companhia. E aí eles me explicaram que eles tinham um período de trabalho que era longo, começava de manhã, terminava à tarde, de segunda a sexta-feira e aos finais de semana quando tivesse apresentação. Então era uma carga horária muito grande, né, de 8 horas diárias. E aí, tudo bem, até aí tudo bem, não tem problema trabalhar 8 horas diárias, né, dançando lá na companhia e aos finais de semana apresentando. O problema é quando eu perguntei quanto vocês pagam por isso. A gente estava diante de uma negociação, né? E aí foi onde começaram a aparecer os problemas, né? Porque aí eles disseram para mim que eles não pagavam. Que as pessoas que chegavam nessa companhia de dança, primeiro elas entravam como estagiários. E como estagiários, elas iriam participar do dia a dia da companhia, elas iriam pegar o repertório da companhia e a contrapartida era exatamente essa, era a possibilidade de estar ali dentro daquela companhia profissional aprendendo os repertórios, né? E aí eu falei, olha, eu acho que vocês não leram bem o meu currículo, porque naquele momento eu identifiquei que eu estava diante de uma péssima negociação de trabalho, né? Eu falei, eu acho que vocês não leram o meu currículo, eu sou uma profissional da dança, eu já atuo profissionalmente no mercado de maneira comprovada há muitos anos, né? Isso significa que eu sou uma trabalhadora. Como trabalhadora, eu preciso de trabalhos que me remunerem, né? Eu preciso de trabalhos que botem dinheiro no meu bolso, porque eu tenho os meus compromissos financeiros que eu tenho que honrar com eles, né? Então, trabalhar 8 horas por dia num lugar, né, sem receber R$1, que horas que eu vou trabalhar em outro lugar o suficiente para poder compensar as minhas necessidades financeiras e fazer dinheiro com isso, né? Então, para nós que já somos profissionais do mercado, para a gente que já está aí atuando, movimentando o mercado, esse tipo de negociação, via de regra, não funciona, né? Eu não sei vocês, mas eu não sou rica, eu não sou herdeira, pelo menos não ainda. Então eu não posso me dar ao luxo de despender 8 horas diárias, 5 vezes por semana, quiçá 6, 7 quando tem apresentação,
sem receber R$1 por isso, né? E sob a justificativa de que a contrapartida para isso é a oportunidade de estar ali dentro daquela companhia de dança maravilhosa, podendo aprender de dentro, né, tudo o que eles fazem. Faça-me um favor, gente. Faça-me um favor. Isso é para quem é adolescente, para quem ainda está estudando, para quem ainda pode contar com a ajuda financeira dos pais, ou é para quem já está com a vida financeira garantida. Tem pessoas que já estão com a vida financeira garantida e massa demais. Eu estou trabalhando para isso. Essas pessoas podem, para essas pessoas, esse tipo de negociação é uma boa negociação. Mas para a grande maioria de nós é um disparate, né? Eu falo que são propostas indecorosas. Desculpa. Então não, né? Então a minha resposta para eles foi não. Né? Por mais que tenha sido eu a pessoa a procurar o trabalho, não é um tipo de proposta que me interessa. E eu recusei a proposta. Acabou que eu continuei trabalhando com eles de outras formas, mas como professora. Aí a negociação era outra. A negociação como professora de dança naquele espaço era muito boa. Era exatamente o contrário. Então, a moral da história é que, quando eu percebi que eu posso ter o controle da carreira nas minhas mãos, que eu posso ter o domínio da minha carreira, né? Tudo mudou para mim. Por quê? Eu passei a recusar as más propostas de trabalho. Eu passei a identificar quais são as boas propostas de trabalho para quem, gente? Para mim. Isso é de 1 para 1, né? Para mim, dentro das perspectivas e dentro do planejamento de carreira que eu tenho. Inclusive, eu passei a não ter mais constrangimentos, né, de dizer para o meu contratante, não, essa proposta de trabalho não me interessa, né, ela não é boa o suficiente para mim. Então, a gente começa a fazer escolhas mais assertivas para a nossa carreira. Isso faz com que a gente ganhe tempo, ganhe dinheiro, ganhe paz de espírito, ganhe inclusive mais experiência profissional e, no fim das contas, respaldo e valorização. Porque quando a gente tem segurança daquilo que a gente está fazendo e está falando, você consegue comunicar isso de uma maneira tranquila, de uma maneira inclusive generosa, sem você estar armado em situações como eu já comentei aqui. Eu já fechei as portas da dança do ventre em Belo Horizonte, não pelo que eu estava falando, mas como eu estava falando, né? Eu não conseguia ter uma comunicação tranquila, porque eu própria não estava fundamentada nas minhas ideias. Então, na hora que eu ia comunicar isso para o outro, que era um absurdo me convidar para trabalhar de graça num evento que cobrava, que tinha investimento, eu brigava. Então, não é o que, é o como você faz. E quanto mais a gente domina a nossa profissão, quanto mais a gente entende aquilo que a gente faz e que tipo de profissionais somos, mais a gente se fundamenta nas ideias e isso faz com que a nossa comunicação seja mais assertiva. Então, a comunicação assertiva é um dos passos para que a gente tenha respaldo e valorização de mercado, porque é a maneira como você se coloca, a maneira como você se apresenta, né? Estava contando agora que eu estava diante de uma das companhias de dança mais importantes do Brasil e eu neguei a proposta de trabalho. Por quê? Porque eu sou a maioral, né? Porque eu sou uma pessoa arrogante? Não, porque eu identifiquei que ali eu estava diante de uma negociação que não era boa para mim, era boa só para eles, né? Então, como que eu fui entendendo isso? A partir desses 3 passos principais, não só, mas principais, que eu vou começar a compartilhar com vocês aqui, né? E acho que a primeira coisa é a gente identificar qual é a proposta de trabalho, né? O que eu vou ter que fazer na prática, né? Qual que é o meu trampo? Nesse caso, né, dessa companhia de dança, seria dançar, né, trabalhar, estar dentro daquela companhia de dança como bailarina durante 8 horas por dia, 5 vezes na semana, quiçá 6, 7, quando tivesse apresentação nos finais de semana. Então, eu tinha que estar lá como bailarina, né? O que eles mandassem eu dançar, eu tinha que fazer muito bem. E aí, o que segue disso diante dessa proposta de trabalho, né, daquilo que eu tenho que fazer na prática, eu domino essa função? Eu faço isso muito bem? Eu tenho experiência de mercado? Porque a gente na área da dança, a gente vai desenvolvendo várias expertises, né? Então, geralmente a gente começa se formando como bailarinos, bailarinas,
mas aí de repente você começa a trabalhar como professor, começa a trabalhar como produtor, aí de repente você faz uma direção de palco, de repente você vai cuidar da coxia, a gente vai fazendo outras atividades que são complementares, que dá para fazer, mas às vezes não é exatamente aquilo que você domina, né? Então, é um trabalho que você domina? É um trabalho que eu domino. Eu danço há 36 anos, poxa, eu acho que eu domino dançar, né? Pelo menos dança contemporânea e dança do ventre. Eu acho que eu faço isso bem, ok? Então, eu estou diante de uma coisa que eu sei que eu estou qualificada para aquilo, que eu dou conta de fazer o trabalho, ok? Então, essa proposta é uma proposta equivalente àquilo que eu tenho para oferecer. Massa, começamos bem. Mas aí vem o segundo ponto. Quais são as condições de trabalho que essa negociação oferece para você naquele momento? Elas são condições favoráveis, né? A produção daquilo, se a gente pensa num contexto de festival de dança, onde você é contratado para dançar, onde você é contratado para dar um workshop, né? As condições são favoráveis para você, ou seja, a produção te oferece transporte de ida e volta, ou você vai ter que arcar do seu próprio bolso e você é que se vira para saber se você vai de metrô, de ônibus, de carro, de avião, de navio, como é que é isso? Isso interfere, lá na frente isso interfere. Essa produção, ela te oferece lanche, né, comida, e se sim, ela considera as restrições alimentares, isso é uma coisa que eu sempre reclamei, sempre chamei atenção nos eventos, mesmo antes de ter a rede solo de dança, porque eu tenho restrição alimentar. Então, parece que a gente só se liga nessas coisas quando é algo que nos afeta diretamente, né? No mais, parece que a gente tem uma certa dificuldade de perceber isso, né? Cansei de ir para eventos de dança onde só tinha docinho e salgadinho frito para poder comer. E aí você fala assim, um bando de bailarino, né, de alta performance, que tem um gasto calórico altíssimo, a gente precisa de alimentos que nos nutram. Não é alimento que enche a barriga e que sacia o prazer momentâneo. Né? Como é que eu vou comer brigadeiro e coxinha prestes a entrar no palco? Não tem a ver só com a questão de engordar ou não, tem a ver com o tipo de nutriente que você vai pôr no seu corpo. Eu estou ali para executar um trabalho, né? Eu preciso estar com muita energia no meu corpo. Não posso comer coxinha e brigadeiro antes de entrar no palco, né? Então, assim, como é que a pessoa que está produzindo um evento onde tem bailarinos coloca esse tipo de alimento ali? Essa não é a condição ideal de trabalho, né? E para além disso, não considera restrições alimentares, né? Hoje em dia, e cada vez mais pela péssima qualidade dos alimentos, nós temos tido pessoas que têm muitas reações alérgicas a lactose, a glúten, a açúcar, a gorduras, né? As pessoas têm passado mal com isso. Então, é preciso considerar. A produção do evento considera isso? É importante você entender, né? Não considera, não dá. Eu posso levar meu lanche de casa? Posso. Ah, não, dessa vez eu não posso. Como é que funciona, né? A própria infraestrutura do lugar. É uma infraestrutura adequada? É uma infraestrutura que te oferece segurança de trabalho? Né? Qual que é a condição desse palco? Ou qual que é a condição dessa sala onde você vai dar o workshop? É preciso considerar tudo isso, né? Então você vai ver lá quais são as condições de trabalho, né, que essa negociação, né, apresenta a você, e você vai ponderar se ela é boa o suficiente para você desenvolver esse trabalho ou não. E o terceiro ponto, né, gente, é a gente pensar... Desculpa, só antes de chegar no terceiro ponto, falando dessa coisa de condições favoráveis ou não, quero contar um caso aqui. Uma vez, tem uma revista de dança aqui no Brasil, que eles estavam fazendo uma tal de uma votação dos melhores bailarinos e bailarinas em diferentes categorias. E aí, muito bem. E aí eu recebo no Facebook, mensagem inbox do Messenger no Facebook, uma pessoa me mandou uma mensagem falando: Pata, votei em você, estou torcendo por você. E eu falei: uai, votou em mim? O que será que essa pessoa quer dizer? Aí eu falei: votou em mim que...
E na votação da revista tal, né? Eu vi que você tá lá como uma das concorrentes, como dança tribal, Tribal Fusion. Tô torcendo por você. E aquilo me chamou muito a atenção. Falei, uai. Aí eu fui lá no site dessa revista e fui tentar entender o que estava acontecendo. Aí eu descobri que eles estavam fazendo uma votação nacional para bailarinos e bailarinas de diferentes modalidades e técnicas, e eles haviam me incluído nessa votação, primeiro, sem me perguntar se eu queria fazer parte daquilo, se eu estava interessada em entrar no grupo, né, de bailarinos e bailarinas que iriam disputar disputar um título nacional. E para além disso, eles me incluíram numa categoria que não me pertence. Eu não sou bailarina de Tribal Fusion. Eu nunca dancei Tribal Fusion profissionalmente, né? Eu sou bailarina de dança contemporânea e de dança do ventre. E eventualmente eu fazia algumas fusões entre essas duas coisas, mas não era Tribal Fusion, né? Que inclusive hoje chama Fusion Belly Dance. Então, olha o perigo disso. Eu não sei se vocês estão percebendo onde está o problema disso, né? Uma revista resolve fazer uma votação nacional com bailarinos do Brasil inteiro de diferentes modalidades. Não comunica a esses bailarinos que essas pessoas estão fazendo parte dessa votação. Isso é uma questão ética. Eu mandei um e-mail para eles desse tamanho, né? Eu tenho o direito de saber que eu estou fazendo parte de uma votação lá, inclusive para poder negar, porque eu posso querer simplesmente não participar disso, como eu não quis, né? Eu falei com eles, eu não autorizo vocês a utilizar o meu nome nessa votação nacional. Eu não tenho interesse de fazer parte disso. Isso não condiz com o meu planejamento de carreira. Isso não condiz com as minhas perspectivas profissionais. Eu não sou bailarina de competição, né? Não me interessa estar em nenhum tipo de competição, né? Dessa forma, principalmente quando eu não sou comunicada que eu estou fazendo parte disso, né? Esse é o primeiro problema, que é um problema ético, né? Como é que eu abro hoje aqui uma votação no Instagram e eu vou fazer e eu vou começar a chamar diversas pessoas, tem dos meus 3.000 e poucos seguidores, eu vou selecionar 10 a revelia e vou colocar para votação nacional e não comunico essas pessoas, né? Isso é antiético. Essas pessoas, elas têm o direito de saber que elas estão participando de uma votação nacional, que votação é essa, e elas têm que ter o direito de escolha, né? Então eu neguei esse convite. O primeiro problema foi por causa disso. O segundo problema foi porque eles me incluíram numa categoria da qual eu não pertencia. Eu não sou dançarina de Tribal Fusion. Eu sou dançarina de dança do ventre e de dança contemporânea. Eventualmente eu faço fusões entre essas duas coisas, mas não é Tribal Fusion, que hoje é chamado Belly Fusion, né? Belly Fusion Dance. Então, é diferente, né? Então eu não posso, além de não querer aceitar fazer parte daquele lugar, né, que resolve fazer uma votação e não me comunica que eu estou fazendo parte dela, eu já acho que é uma questão ética séria, eu não posso fazer parte de uma votação dentro de uma categoria da qual eu não pertenço. Então essas pessoas não sabem nem o que é que eu danço. Olha que confusão, né? Esse é o pior cenário possível para poder vincular o meu nome. Ele está completamente desalinhado com o meu planejamento de carreira, com as estratégias profissionais que eu tenho adotado diariamente para poder chegar em algum lugar que me interessa, né? Então isso é uma das coisas muito sérias que a gente precisa ter, como crítica ao nosso próprio trabalho e como crítica ao mercado de trabalho como um todo. Porque é cheio de cantos da sereia, né, gente? Você falar que você está fazendo parte de uma votação nacional, de uma revista nacional de dança, é sedutor, né? Se a gente está minimamente desalinhado com o nosso propósito profissional, você aceita esse tipo de coisa. Porque você se sente lisonjeado de estar fazendo parte disso. Nossa, eles lembraram de mim. Desculpa. Eles lembraram de mim
né, diante de um cenário nacional. O Brasil é um país continental. Eu ouvi isso de colegas, tá? O Brasil é um país continental, tem milhões de dançarinas aqui. Eles lembraram de mim, né, como uma profissional para disputar uma vaga entre os melhores bailarinos do ano. Gente, cuidado com essas coisas. Cuidado com essas coisas, porque esse é exatamente o tipo de coisa que vai te frustrar, né, que vai te desalinhar do seu propósito profissional. É o tipo de coisa que vai fazer com que você acredite na crença de que ser artista no Brasil é estar fadado ao fracasso. E é mentira. Você só fracassa na sua carreira quando você está desalinhado do seu propósito profissional. E aí, para isso, você precisa, então, ter um propósito profissional, né? O que você quer fazer com a sua carreira de dança? Porque se você não sabe o que você quer fazer, tudo bem. Qualquer coisa que acontecer no trajeto, ela vai ser muito bem-vinda, né? Ela vai rolar muito bem para você. Mas quando você sabe, você o quê? Voltando ao tema da live, você começa a entender o que caracteriza uma boa negociação de trabalho. Quando você está diante de algo que é importante para você, né? Que vai o quê? Mais te aproximar, né, do seu propósito profissional do que distanciar, né? Então, com isso a gente chega num terceiro ponto, né? Que é quanto vão te pagar, né? Essa proposta de trabalho, essa negociação na qual você está, ela te oferece dinheiro? Te oferece cachê? Porque afinal de contas a gente está falando de trabalho. Se não, qual é o tipo de permuta que é proposto ali? E a gente já tem lives só para poder falar de permuta também, de quando é que a gente identifica uma boa permuta ou não. Então eu não vou entrar nisso aqui agora, tá? Mas é importante chegar nesse terceiro ponto, né? Então então eu já entendi que eu estou diante de uma negociação de trabalho, né? Que precisa que eu execute algo que eu domino, as condições de trabalho são condições favoráveis, quanto é que eu ganho com isso, né? Então, tem dinheiro? Tem. Quanto? Esse valor que está sendo oferecido é um valor que é operado no mercado de trabalho? Ou é um valor muito abaixo? Dificilmente a gente vai ganhar algo que vai ser acima do mercado de trabalho, tá, gente? Acontece, mas é mais raro. Então, geralmente vai ser, dentro daquilo que é praticado no mercado de trabalho, ou é abaixo do mercado de trabalho, né? Isso é condizente com o meu tempo de experiência? Uma pessoa que tem 1 ano de experiência profissional, obviamente, vai receber menos de uma pessoa que tem 10, 20, 30 anos de experiência profissional. Isso é assim em qualquer área, né? Isso não é uma questão para ninguém. Então eu consigo ponderar se esse valor que está sendo oferecido é um valor que é bom para mim, né? E aí, tudo bem, é um valor que é bom para mim. Então tá, quais são as condições de pagamento, né? Eu tenho que esperar 2 meses para receber? Né? Eu tenho que apresentar a nota fiscal? Esse projeto tem um contrato de trabalho que eu assino? Quais são as cláusulas desse contrato de trabalho? Né? Elas me resguardam de fato? Né? Então, eu preciso ponderar, né, toda essa condição de pagamento, toda essa parte financeira, né, do meu trabalho, uma vez que eu entendo os outros pontos anteriores. Tá tudo certo? Você está seguro diante dessa negociação? Você acha que é uma negociação que é boa para você? Que ela vai mais te aproximar dos seus objetivos profissionais do que distanciar? Lembrando que quando a gente fala disso, a gente está pensando dentro de um planejamento de carreira de longo prazo, né? Que para alcançar isso, a gente precisa executar pequenas estratégias de curto prazo, né? Então, ok, dançar nesse festival de dança esse ano pode ser bom para mim, porque ele não vai me desviar do meu projeto profissional e vai entrar uma grana que eu preciso agora para investir numa outra coisa, né, que vai ser melhor ainda, porque vai me dar mais projeção, né, vai fazer o alcance do meu trabalho chegar em muito mais pessoas. Então, massa, eu consigo orquestrar essas estratégias de trabalho, vou fechar, né? Então, esses 3 pontos básicos, desculpa, eles são fundamentais, né? E aí, por que eu insisto nessas coisas? Porque
Eu vejo os meus colegas e as minhas colegas de trabalho reclamando muito que artista no Brasil sempre trabalha em péssimas condições de trabalho, que a gente sempre recebe muito mal, que as pessoas não pagam a gente direito, que às vezes nem pagam, ficam enrolando a gente. Ninguém quer botar a mão no bolso, mas todo mundo quer um profissional. E aí quando eu pergunto assim, o que estava no seu contrato de trabalho? As pessoas falam, não assinei contrato de trabalho. Aí é onde a gente começa a entender, gente, que há responsabilidade dos dois lados, né? Isso foi uma coisa que eu entendi a duras penas, né? O que é de minha responsabilidade é de minha responsabilidade, né? Então eu, quanto profissional, se eu estou me nomeando profissional e não mais uma estudante, né, uma amadora, no sentido de ser uma pessoa que ainda está se preparando para o mercado de trabalho, se eu estou me nomeando uma profissional, eu preciso agir como tal, então, né? Então, eu não posso mais fechar contratos de trabalho, fechar propostas de trabalho sem ter um contrato. Isso é o mínimo. Se você vai trabalhar em outras áreas, se você vai trabalhar no shopping, a primeira coisa que você vai fazer é assinar um contrato de trabalho. Porque ali estão dispostas as cláusulas, né? Todas as condições de trabalho, o que é de sua responsabilidade e o que é da responsabilidade do contratante. Quantas horas você vai trabalhar, por quantos dias, né? Qual que é o período, é diurno, é noturno, né? Tudo. Hora de almoço, de lanche, folga, férias, o valor do seu pagamento, as condições de pagamento, isso tudo é disposto no contrato de trabalho. Isso é um documento que te respalda, né? Que te dá segurança, que te dá conforto. Se acontece alguma coisa que não está prevista ali, você tem um documento legal, né? Onde você consegue recorrer, né, para você poder reaver tudo que estava ali descrito e assinado de comum acordo entre as partes. Então, contrato de trabalho, para a gente que é da área da dança, é um documento que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Não dá mais para a gente ficar nessa de ai que saco, eu não gosto de pensar nessas coisas, eu quero só dançar, essa parte burocrática me rouba muita energia, né? Ai, não tem problema, eu tô indo trabalhar, conheço fulano, meu amigo, dançamos junto muito tempo. Gente, a gente tem que entender de uma vez por todas que situação de trabalho não é situação de lazer, não é situação de família, não é uma situação amigável, não é uma situação informal. Trabalho a gente trata de maneira formal, né? E essas atitudes, esse entendimento, ele vem com as experiências, mas eles vêm com os aprendizados postos em prática, né? Se você faz isso 1, 2, 3, 10 vezes, então tem você que precisa rever a sua postura profissional. Você que precisa rever os seus objetivos profissionais. O que é que você quer, né? Porque se você quer ser uma pessoa que domina a sua carreira, que fecha bons contratos de trabalho, que tem respaldo profissional, que tem valorização profissional, você precisa adotar outros tipos de atitude, porque é a maneira como você se coloca diante do mercado que vai delimitar os limites, né? Que vai dizer para o contratante, para a contratante com quem eles estão lidando. Olha, estou lidando com uma pessoa que sabe o que faz, que sabe o que quer, que sabe o valor do seu trabalho, que sabe falar aquilo que ela entrega. Eu não estou diante de uma pessoa qualquer, né? Então, com essa pessoa eu preciso conversar em outros termos. E isso é uma coisa que vai sendo construída, né? Vai sendo construída e com a prática, né? Com a insistência, porque os padrões eles voltam, eles aparecem o tempo inteiro, a gente vai conseguindo então formar o nosso nome no mercado de trabalho, né? De tal forma que hoje em dia eu praticamente não recebo convites para trabalhar de graça. As pessoas que já me conhecem, que já entendem o meu trabalho e que já entendem a forma como eu trabalho, elas não me convidam mais para dançar de graça. Isso já nem é cogitado. A gente pode até chegar a momentos de negociar os valores, mas a pessoa sabe que ela vai ter que desembolsar
grana para poder trabalhar comigo. E é isso que eu desejo que aconteça com todos nós, né? O que não falta no Brasil é profissional competente. Mas a gente precisa entender um pouco mais de leis trabalhistas, a gente precisa entender um pouco mais do próprio funcionamento do mercado de dança, para que a gente se coloque de maneiras cada vez mais assertivas, né? E fazer com que o mercado de dança cresça é bom para todo mundo e é bom para mim, né? Então, recapitulando, olha só. O que caracteriza uma boa negociação? 3 passos básicos, né, para a gente poder começar a pensar o que caracteriza uma boa negociação de trabalho é qual é a proposta de trabalho, né, o que eu tenho que fazer na prática. Eu vou ter que dançar? Vou dançar o quê? Quanto tempo? Aonde? Para quem? Qual é o tipo de público? Em que lugar? Em que contexto? Segundo ponto, quais são as condições de trabalho, né? Esse lugar me oferece transporte? Me oferece alimentação, considerando as restrições alimentares? Se for fora da minha cidade, tem hospedagem? Hospedagem? Aonde? De que forma? Né? A própria infraestrutura do local de trabalho é favorável para aquilo que eu tenho que fazer? É adequada àquilo que eu tenho que fazer? Então, o terceiro ponto, quanto eu vou ganhar com isso? Qual é o pagamento, né? É um pagamento em cachê? Vão me pagar em dinheiro? Vão me pagar em permuta? Pelo amor de Deus, que as permutas sejam a minoria, né, das negociações que a gente feche, que a gente consiga fechar cada vez mais negociações de trabalho onde nós somos pagos em dinheiro, tá? A gente está falando de trabalho. A gente tem que perder de uma vez por todas o constrangimento de falar em dinheiro, de querer receber em dinheiro. Porque não adianta você ficar fazendo propostas, negociações, onde você permuta tudo, né? E aí chega no fim do mês, como é que você vai pagar a sua conta de luz? Como é que você vai pagar a sua internet para você ficar entrando aqui na live e acessando esses conteúdos gratuitos, de altíssimo valor, né? Que dão dicas reais para a gente poder melhorar a nossa profissão. Então, em algum momento, né, você vai precisar que tenha dinheiro entrando. E se você trabalha com isso, se você é um profissional da dança, você precisa ganhar dinheiro dançando, né? Não é trabalhando no shopping, na rede telefônica, nada de errado com isso. Eu não estou criticando as outras profissões. Eu estou reforçando que se você é um profissional, uma profissional da dança, você tem que ganhar dinheiro dançando. Né? Seja como bailarino, como professor, como produtor, como gestor, como programador, como alguma coisa que você vai fazer na dança, mas é daí que tem que sair a sua fonte de renda, né? É justo, é o lógico, é o correto. E para isso a gente tem que perder, você tem que perder o constrangimento de falar de dinheiro. Você tem que perder o constrangimento de precificar o seu trabalho, de sentar na frente de um contratante e falar com confiança, né, de quem é você, quem é esse profissional, qual é o serviço que você oferece, de altíssima qualidade, a entrega do seu trabalho, né? Você sabe defender aquilo que você está fazendo e, portanto, você sabe precificar o seu trabalho. E aí, precificar o seu trabalho te leva para a próxima etapa, que é negociar. O meu trabalho vale tanto, você pode me pagar tanto, a gente vai começar a conversar para a gente chegar num termo bom, porque tem que ser bom para mim também. Não dá mais, gente, para a gente ficar dançando de graça nos eventos das pessoas, né, para poder engrandecer, né, e embelezar os eventos das pessoas e a gente tendo prejuízo com isso. Porque, via de regra, o que acontece nesses lugares, ainda, não são todos, mas ainda acontece muito, é que esses lugares nos convidam para trabalhar, não nos pagam, não pagam o nosso transporte, a alimentação é péssima, você tem que dividir o camarim com 1 milhão de pessoas, não que você seja uma estrela, uma diva e que você tem que ficar no camarim sozinho, não é isso, mas eu estou falando de infraestrutura, estou falando de condição de trabalho. É impossível você trabalhar bem, você se concentrar bem num camarim de 5 metros por 5 com 20 pessoas. 20 pessoas gritando, 20 pessoas se arrumando, 20 pessoas se maquiando, 20 pessoas se alongando, né? Então não dá. Então a gente precisa começar a se valorizar mais, né? Se valorizar do ponto de vista da profissão. Não é do ponto de vista do glamour. Não estou defendendo nada disso aqui. Mas é importante que a gente adote outras posturas daqui para frente, para que nós, que somos os profissionais, que estamos na ponta, né, no campo de batalha, botando o mercado para funcionar,
que a gente diga para esses contratantes qual é a melhor forma de trabalho para a gente, qual é a melhor condição de trabalho para a gente. E aí você identifica isso quando você começa a mapear qual é a proposta de trabalho, quais são as condições de trabalho e qual é o pagamento e formas de pagamento, né? Então, essa é a conversa de hoje. É uma conversa super rápida, eu tenho feito lives bastante sucintas aqui, porque acho que os recados, eles precisam ser dados de maneira direta, né, pra gente. A gente sabe muito bem do que é que a gente está falando, então eu não preciso ficar dando muitas voltas, isso é ótimo para todos nós, né? E pega as próximas propostas de trabalho que aparecer para você, disseca elas, né? Olha para elas com bastante afinco, tenta identificar se realmente é algo que é bom para você, se é uma proposta que te aproxima dos seus objetivos profissionais. Se assim for, fecha esse contrato. Se assim não for, não tenha medo de dizer não. Eu tenho certeza que você vai ficar com aquele frio no estômago durante um curto período de tempo, mas depois o que você vai ganhar de paz de espírito, da sua consciência consigo mesmo, de você estar sendo honesto e valoroso consigo mesmo, não tem preço que pague. No mais, há coisas que o dinheiro paga, então corra atrás delas, porque isso também é importante para a nossa profissão. Beijo e bom dia para nós.